Bom, gente, algumas pessoas me conhecem atuando na área de mobilidade a pé, mas eu tenho um outro lado que tem tudo a ver também com isso, que é o combate ao assédio no transporte público. E eu vou tratar um pouquinho de uma experiência que eu tive com o metrô de São Paulo. E aí eu queria introduzir aqui, é legal que a gente tem uma plateia majoritariamente feminina, então vocês entendem muito do que eu estou falando, né? Mas eu acho que é bacana a gente tentar ver o quanto que a gente consegue avançar nesse tema, até porque já puxou uma discussão muito acalorada no começo do evento, isso é ótimo, e ao mesmo tempo também é cruel, né? Que mostra como a gente tem uma necessidade latente de discutir a questão da violência sexual no transporte público e no espaço público de uma maneira geral. Eu diria que é a experiência mais comum que existe entre as mulheres no espaço público, seja vivenciando a violência sexual, seja testemunhando, ou seja simplesmente o medo que isso não espera. Então, a nossa socialização no espaço público necessariamente passa por um medo de, em algum momento, sofrer violência sexual, mesmo que esse medo não se materialize de fato em uma agressão. E isso daqui é uma questão que faz toda a diferença de a gente ter mulheres discutindo o transporte público e discutindo os espaços públicos da cidade, porque como isso é uma experiência comum e que faz parte de como nós nos socializamos na cidade, a gente teria plenas condições de conseguir transpor essas nossas vivências para discutir as soluções. Por isso que é tão difícil a gente discutir soluções reais para combater a violência sexual no espaço público e no transporte público, porque esses espaços são totalmente dominados por homens, e é por isso que é tão importante a gente ir com o pé na porta para ocupar esses espaços. E eu acho que é pé na porta mesmo. Primeiro, eu acho que tem algumas ideias que permeiam a discussão sobre esse tema que é importante a gente desconstruir. A primeira é que não é a lotação. Isso é muito comum, principalmente no discurso da imprensa, né? Quando se fala, não, mas aí o transporte é lotado, e aí o cara se aproveita. Primeira coisa é que os casos mais graves de violência sexual, pelo menos que a gente fala no trem, acontecem quando ele está vazio, né? Justamente porque ele não tem ninguém para fazer, para vigilar. E a lotação não é de fato uma justificativa para a violência sexual, porque a justificativa da violência sexual é que o homem que está fazendo isso acha que ele tem um direito sobre isso, que o corpo da mulher de alguma forma é público, né? Ou que pertence a ele, ou, enfim, tem uma justificativa na cabeça do abusador, e que essa justificativa não é a lotação. Talvez a lotação possa criar condições que facilitam tanto a impunidade, enfim, quanto fazem com que aquilo pareça natural. Mas é super importante que a gente desconstrua essa ideia de que é a lotação, porque isso abre caminhos para que a gente enverede para algumas soluções que são muito adequadas. A outra é que quem cala não consente. Isso aqui é super importante quando a gente vai criar nossos argumentos para falar com quem planeja a mobilidade, porque muitas vezes, se o planejador olhar simplesmente para as queixas e para os registros de violência sexual, esse problema vai estar invisível. Primeiro porque os canais de denúncia são muito precários, e existe toda uma cadeia que faz com que nós nos sintamos à vontade para fazer a denúncia. E a outra coisa é que tem inúmeros problemas que podem ser elencados antes. Eu vou dar um exemplo para vocês. Numa das minhas primeiras conversas que eu fiz com a equipe do metrô, e que foi basicamente assim, gente, vocês têm um problema e vocês têm que enfrentar. Uma dos argumentos que eu ouvi de uma moça que trabalha na pesquisa foi falando assim, olha, mas na pesquisa de satisfação que a gente faz com o metrô, essa é só a 10ª queixa que aparece. Bom, aí até eu, assim, eu que pegava a linha vermelha todos os dias, eu não ia falar que minha primeira queixa era o assédio, eu ia falar que minha primeira queixa eu não conseguia entrar no trem, né? Porque, enfim, é absolutamente lotado. Então, não dá pra gente colocar isso como uma questão de, enfim, quem reclama mais, quem reclama menos, a gente tem que partir do pressuposto que a partir do momento que uma mulher sofre, ou que uma pessoa sofre violência sexual dentro desse espaço, isso é um problema que a gente tem que enfrentar. A outra, que é muito comum e que faz super parte de como o machismo está construído na sociedade latino-americana, e aí é uma experiência comum latino-americana, é de dizer que os abusadores são pessoas loucas e descontroladas, que eles, enfim, são como se eles fossem ETs, assim, e não que como se eles, que é o que acontece de fato, eles são, na verdade, filhos muito bem criados do patriarcado. São pessoas que aprenderam muito bem que o corpo da mulher ele é público, que ele tem o direito de fazer isso, ou que se a gente reclama a gente é louca, se a gente não quer ser assediada é porque a gente é mal amada, e tem toda uma série de justificativas que colocam isso. E quando a gente trata os abusadores
seja, e aí é importante a gente colocar isso, seja lá em que grau for. E aí não interessa se é o cara que tira a foto no consentido, se é o cara que chega, de fato, a, enfim, chegar, é até meio ruim, né, colocar essa classificação, mas enfim, não importando em qual crime que se enquadra, é importante a gente desconstruir isso de que é uma pessoa que é por ter um desequilíbrio. Isso eu diria que são mais exceções, até porque se a gente for pegar a ficha corrida de muitos caras que foram registrados, por exemplo, em casos de assédio no metrô, muitos deles, assim, era o primeiro registro, e isso, inclusive, às vezes até dificulta continuar com o processo de responsabilização, né? E a última coisa é que, agora eu vou ser polêmica, eu tenho uma opinião pessoal minha, enfim, me coloco contra a opção de segregar vagões ou veículos para mulheres, porque eu acho que isso parte do pressuposto errado de que os homens são pessoas loucas que não conseguem se controlar e que a gente tem que arcar com isso. Eu acho que tem uma série de justificativas que colocam isso como uma série de realidades que justificam o porquê de existir o apoio. Eu acho que a falta de políticas públicas que enfrentem de fato esse problema e a falta de as próprias empresas assumirem essa responsabilidade faz com que muitas pessoas só consigam ver na segregação espacial a solução. Mas o fato é que não resolve. Não resolve no sentido de, se você for no Rio de Janeiro, se você for em Cidade do México, são lugares onde tem segregação espacial no metrô, de você perguntar, ainda vai ter gente relatando casos de violência sexual. Eu estive na Cidade do México esse ano, em maio, eu não andava lá no horário de pico no metrô, até porque eu não sei se eu conseguiria andar, porque é uma coisa louca aquele metrô, e os vagões reservados, eles funcionam só no horário de pico, então eu não andei no horário de pico, eu andei só quando não tinha vagão reservado, e eu me senti extremamente insegura dentro do metrô. Então, mesmo a própria sensação de segurança, eu acho que ela é muito artificial no caso da segregação. Mas isso aqui também é importante a gente colocar, não é simplesmente para refutar essa solução como um todo, mas também é para entender que, às vezes, a segregação espacial, principalmente no ambiente que é totalmente dominado por homens que não conhecem a nossa realidade, ela é colocada como uma solução mágica. Como se isso fosse resolver tudo e, tipo, ó, não reclama mais disso porque a gente já está resolvendo isso. E também tem tudo a ver com essa falta de conhecimento e a falta de possibilidade de as mulheres participarem desses espaços de discussão para proporem, de fato, soluções que possam ir de conta às suas necessidades. Bom, existe solução? Aí a pergunta que acho que todo mundo sempre faz para todos os problemas que esteja presente. Existem sim, e são várias, e elas não podem ser adotadas como soluções únicas, e também sem levar em conta a diversidade, tanto dos deslocamentos, as necessidades, a diversidade das usuárias, e também o tipo de meio de transporte, porque as soluções para ônibus, para acesso sexual em trem ou em metrô são totalmente diferentes, assim quando a gente fala também de modos ativos, que não é um ambiente controlado at all, assim. Tem alguns lugares onde existem algumas referências de iniciativas, eu diria, Curitiba teve uma iniciativa recente no passado, Londres tem uma campanha muito interessante que estimula as pessoas, principalmente as pessoas, a testemunharem pelos casos. Rosário também tem, em Bogotá tem iniciativas de mensagens que também são interessantes, e Boston começou um processo de mapeamento. Bom, se a gente for buscar, principalmente acho que na base do Banco Mundial tem algumas iniciativas que estão colocadas, mas ainda são poucas que têm um trabalho assim de uma concepção integral do problema. Bom, eu tenho uma experiência entre 2014 e 2015. Eu passei 1 ano e meio num diálogo com o metrô, eu e a minha colega Dana Soares, que ela tem um blog do Estadão muito legal também, se vocês buscarem. A gente apresentou para o metrô uma sugestão de plano de ação para enfrentamento à violência e, resumindo, eu posso mandar o documento para quem quiser, e a apresentação está no Prezi também, pública. Os 3 eixos que a gente propôs, mas assim, mais uma vez, foi uma coisa que foi tirada da cabeça de 2 meninas que andam de metrô diariamente há um certo tempo e achavam que o metrô não fazia nada e a FAO pensou, bom, sugerir alguma coisa melhor que nada, porque pelo visto os caras não sabem fazer. Então nós sugerimos partindo de 3 eixos de ação. A primeira é o foco na vítima, e aí seria entendendo que por ser a violência sexual, pelo teor traumático que ela tem, assim como todas as outras violências de gênero,
é importante a gente, antes de tudo, pensar em como a vítima a gente pode reduzir, né, esse momento de dor e trauma para ela. Então, criar um ambiente que, se isso acontecer, que ao menos a gente consiga minimizar, né, o problema. E aí tem toda a questão de você preparar o corpo, né, a equipe das empresas para lidar com essa questão. A prevenção, que aí é passar a mensagem de que assédio sexual, abuso sexual são crimes, né, e não são crimes leves, não são crimes pequenos, são crimes que não serão tolerados, apesar de existe um problema jurídico semântico aí de que assédio sexual na verdade não é crime pela lei. Isso daí é um outro problema, que eu também não vou entrar porque eu não acredito na justiça brasileira. A justiça brasileira é bem machista, né? Então, mas trabalhar a mensagem, porque quanto mais você passa essa mensagem para todo mundo que usa o transporte público de que isso não é tolerado, ao menos a gente consegue criar uma rede de compreensão em torno desse problema. Então, às vezes o maior impacto de você trabalhar a questão da violência sexual é de fato informar as pessoas, inclusive para a mulher, falar, olha, isso que estão fazendo com você é violência sexual. Porque nessa cadeia de naturalização, né, enfim, a gente se culpabiliza, não consegue compreender o quanto que a gente está de fato sendo vitimizado. E por fim, a responsabilização, é compreender, as empresas de transporte público e os órgãos públicos precisam compreender o papel deles no combate a esse problema, e o quanto que as informações que eles detêm, a estrutura que eles detêm, tem que ter um papel ativo na responsabilização dos agressores. Eu também não vou entrar nessa área punitivista, porque essa não é a minha lógica de pensamento, minha lógica de trabalho, mas responsabilização passa por o agressor entender do que se trata, aquilo que ele está, né, cometendo, e ele ter uma responsabilização mínima de, enfim, ao menos passar por um processo de compreender do que se trata e se sentir impelido a não fazer aquilo novamente. Aqui também, dentro das coisas que a gente sugeriu das ações, tinham ações, por exemplo, em fazer diagnóstico. Eu acho que essa é a questão mais crítica, porque os diagnósticos que a gente tem sobre violência sexual, eles são muito crus e é realmente muito difícil entender a dimensão desse problema, até porque é difícil você colher dados sobre isso, né? Tem toda uma questão da metodologia, de você não revitimizar as pessoas quando vai colher depoimentos sobre isso, mas o metrô, depois desse contato, eles fizeram uma pesquisa muito interessante, mas que, enfim, eles têm uma certa dificuldade em publicar os dados, mas que é bastante interessante, que mostra a percepção pré e pós a campanha, e que teve um impacto de, ao menos, as mulheres usuárias do metrô conseguirem reconhecer mais do que se trata os casos de assédio e abuso. O treinamento das pessoas, de todos os operadores que estão envolvidos nisso, e aí eu não coloco só os operadores, eu coloco principalmente também as pessoas que trabalham dentro dessas empresas, porque muitas vezes são elas que acabam criando os empecilhos dos procedimentos internos, que impedem a gente conseguir outras coisas. Por exemplo, a gente precisa criar um sistema decente de denúncia. A gente precisa criar um fluxo de procedimentos internos para fazer com que a denúncia chegue onde ela tem que chegar. A gente precisa fazer uma inteligência dos dados para que não tenha 3 ou 4 sistemas reportando os mesmos casos e não se conversem. Também porque os próprios agressores, eles têm as suas estratégias de, se ele é pego num sistema, ele migra para o outro. E aí, quem é que vai conseguir mapear quando tem esse tipo de migração? Os procedimentos internos é super importante estar registrado, por exemplo, se você é uma empresa responsável, que você chegue para o seu agente que lida com as passageiras e fale, olha só, se você ligar para a sua passageira, para a passageira que vier fazer uma queixa com você, e desestimulá-la a fazer o registro, um BO, ou questionar se ela não reagiu, ou questionar sobre a roupa que ela está usando, você está infringindo uma regra interna, e aí você vai receber uma sanção por causa disso. Isso é super importante porque a gente precisa criar uma cultura de fato de que todo mundo é responsável por proteger a integridade das usuárias, porque você não faria isso com alguém que fosse registrar um caso de roubo, certo? Então você não pode desvalorizar a violência sexual como se ela fosse menor que isso. E por fim a comunicação, que quanto mais a gente comunica o que tem sido feito, aí eu falo tanto da parte da sociedade civil, das mulheres se organizarem para conseguir colocar essa pauta e denunciar o que acontece, e também das empresas de mostrarem que elas estão tentando escutar as demandas das usuárias e adotar medidas, isso é importante que a gente impacte a discussão na sociedade como um todo. E por fim, eu acho que o mais importante é a gente se perguntar onde estão as políticas públicas para a gente enfrentar isso, não como uma questão isolada, que empresas adotem iniciativas que não conversem entre si,
a gente precisa pensar nisso uma questão de Estado. E aqui eu lanço a minha provocação, que eu acho que nós precisamos criar uma agenda positiva de combate à violência sexual no transporte público, e isso precisa ser protagonizado pelas usuárias de transporte público, porque a gente sabe que se essas soluções partirem de dentro das empresas, elas vão vir com os mesmos vieses, com as mesmas soluções mágicas que não vão levar a nada, a não ser reforçar os mecanismos de opressão que a gente já fazem com que a gente esteja nesse ponto que nós estamos agora, né? É isso.